Bom dia, boa tarde, boa noite, por que não dizer também boa madrugada. Atenção você, corujeiro, corujeira, que está assistindo essa aula em um desses horários, sinta-se abraçado. Estamos agora no quinto tema redacional, o discurso de ódio e suas implicações no mundo contemporâneo. Então, é o nosso cursinho pré-ENEM Corujão. Com certeza você irá conquistar a sua aprovação. Até rimou, né? Então, vamos partir para a nossa aula, o discurso de ódio, uma questão muito sensível, muito delicada, que muitos, inclusive, se escondem no anonimato, que, inclusive, é vetado pela Constituição. Mas, infelizmente, nas redes sociais potencializa o seu anonimato. Mas vamos ver o que significa, o que é o discurso de ódio, quais são as características, se é crime e quais são as fundamentações para compor assim nosso argumento de autoridade nesta redação. Discurso de ódio e suas implicações no mundo contemporâneo. Percebam aí que tem duas pessoas, uma gritando com a outra. Então você já deve imaginar o que vem a ser o discurso de ódio, né? Então são agressões verbais, são agressões que se camuflam por esse preceito constitucional que é a liberdade de expressão, mas, no entanto, ter liberdade não significa dizer que você irá falar, dizer, proferir o que quiser. O que você entende por discurso de ódio? O que você entende por discurso de ódio? Você já ouviu esse termo? Se questione um pouco. Pare um pouco. Com certeza você está com lápis, caderno aí do lado, caneta, para fazer seus apontamentos. O que vem a ser discurso de ódio? Discurso que tem como base, como princípio, destilar o ódio. Não edifica, não emancipa, não agrega, pelo contrário, segrega, aniquila, humilha. Então, de fato, o discurso de ódio não é um discurso que deve ser propalado, que deve ser disseminado nas redes sociais. E nem de maneira real, né? Nem de maneira, porque nós vamos ver no Código Penal que isso também pode configurar crime. Adiante. Em pensamento pensado e pensamento falado. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você falar. Nossa Constituição também fala sobre liberdade de consciência, liberdade de pensamento. Uma coisa é você pensar, outra coisa é você externalizar o pensamento. Tá? Externalizar. Você é livre para pensar o que quiser, de fato. Uma vez que você externaliza esse pensamento, você pode sofrer consequências positivas ou negativas diante daquilo que você falou, daquilo que você expressou. Então, liberdade de expressão, intolerância, tudo isso culmina no discurso de ódio. Não significa dizer que tudo que você irá proferir sobre determinada pessoa, você irá configura discurso de ódio. Não, nem sempre. Né? Liberdade de expressão, você pode sim falar. Agora tem que ver a forma como você fala, a maneira como você fala, como falar, certo? Como falar, né? Como e a forma como você fala e o conteúdo da mensagem que você passa, que você transmite. Tá? Então, para uma comunicação não configurar discurso de ódio, tem que haver ponderação, inclusive, nos termos que você irá utilizar, para não soar racista, para não soar preconceituoso, para não soar, calunioso, insultoso para a pessoa que irá ouvir, para a pessoa com quem você está falando. Tá? Então, muito cuidado com isso na hora de proferir, na hora de
até mesmo responder alguém na internet. Sempre preze pela elegância e pela moderação, né? Então, na nossa discussão redacional, você irá também propor isso, né? Propor isso. Mas o que é intolerância? A intolerância, ela configura, significa, por assim dizer, uma atitude de desprezo, né? De indiferença, de raiva sobre determinado fato, determinada fala, que eu não concordo. Então, eu potencializo essa não concordância através de insultos, através de ameaças, através, sabe? Nós percebemos isso em muitas manifestações no Brasil atualmente, pessoas destruindo, invadindo casas, pessoas que professam uma fé, por exemplo, o candomblé, a umbanda, e agredindo essas pessoas. Não somente o, o agente, né, a pessoa que está lá, que está professando essa fé, mas também os objetos quebrando, deteriorando o ambiente. Então, a intolerância é um sentimento e também pode ser externalizado através da fala, através de atitudes, de atos agressivos, grosseiros, quando eu não concordo com determinada pessoa, determinado fato, ou até mesmo com o estilo de alguém. Tá? Então, ela pode ser visível e invisível. Visível vai direto ao ponto e diz o que pretende dizer, né? Através desse discurso, né, de ódio, através desse discurso aniquilativo, a pessoa ameaça, a pessoa agride a outra, né? Já o invisível, ela se camufla, né, através, né, de palavras, através da sutileza argumentativa, se esconde em comentários que podem passar despercebidos, pois abordam discursos que já foram incorporados pela sociedade, mas não pelas vítimas. Por exemplo, quando você fala que existe racismo inverso, reverso, né? Os negros já têm, as pessoas, os afrodescendentes já têm implicado, né, na sua cultura um certo vitimismo. Isso é intolerância, isso é inadmissível. Não existe racismo reverso, inverso. Então, a intolerância, nesse caso, acaba que se camuflando. Né? Acaba que se camuflando. Veja, o Brasil tem 70% da sua população negra. E aí eu que me considero branco e tenho um imaginário cultural blindado com esse padrão de beleza, né, que foi disseminado principalmente na Alemanha nazista, e eu externo, eu dissemino esse tipo de argumento, e isso configura como intolerância, isso configura como discurso de ódio. A pessoa dizer que existe racismo inverso, não existe racismo contra o branco. Não existe. O que é racismo? Evidentemente não é objeto do nosso estudo, mas só para que vocês entendam. Racismo é uma atitude e que configura crime que eu considero minha cultura, ou até mesmo, vamos colocar assim, minha raça superior de outra pessoa. Né? E aí pode ser também xenofobia, né? o eurocentrismo, tem outras denominações também para isso, né? Para caracterizar racismo. Tá? Então, muito cuidado com isso, muito cuidado com os comentários que nós disseminamos e nós postamos nas redes sociais. Busque sempre respeito. Um respeito. Ah, mas a tolerância, não. Tenha um cuidado com essas duas palavras. Tem que ter muito cuidado. Porque o termo tolerância, eu tolero a pessoa. Eu tolero. Sabe? Então, esses dois termos, intolerância e tolerância,
O intolerância é o que nós acabamos de explicar, a raiva pode ser visível e invisível, né? O desrespeito, enfim. A tolerância não é a mesma coisa que respeito, né? Não é a mesma coisa que respeito. Porque tolerar o outro é suportar. Se ele não existisse, melhor ainda. Entende isso? Então, tolerar, parece que a pessoa vai tá falando como, sabe, como tá ali vivendo naquele ambiente forçada, né? Eu particularmente não considero esse termo tão valioso, né? Tão valioso assim para expressar respeito. Respeito é respeito. Não, para mim não tem o mesmo significado de tolerância. Tolerância é suportar. Eu suporto você, eu tolero você, né? Então muito cuidado com isso. Não é uma palavra inclusiva, tolerar, né? Respeito sim, se respeita. E respeito você tem que também ter muita noção do que vem a ser respeito. Respeito significa o outro ser contrário à sua ideia, ou o outro não concordar com você, e você simplesmente, olha, interessante seu posicionamento, porém eu não concordo. Eu respeito, mas não concordo com ele. Tudo bem, dão-se as mãos, cada um segue seu caminho, convivendo normalmente. Afinal de contas, só foi uma ideia que eu discordei com ele. Pode haver outras ideias que eu concorde. Entende? Então, já a intolerância não. A intolerância, eu suporto você. Eu tenho essa... Eu não concordo com você, não te respeito, mas eu vou conviver com você. Eu vou conviver, mesmo não te tolerando. Tá? Então, é muito, muito grave essas questões aqui no Brasil, né? Que isso também sirva para no dia a dia, né? Para nós podermos pensar e refletir e sermos seres humanos melhores. O que é, afinal, discurso de ódio? Nós já comentamos sobre isso, sobre a definição de discurso de ódio, mas eu gostaria de expor alguns exemplos para vocês. E o mais importante é que esses, aí você adjetiva a pessoa, ou vamos colocar assim a classe, né? Você os rotula, sejam atendidos, mas bem longe da gente. Médicos do causem um holocausto, do nazismo, causem um holocausto por aí. Temos que mudar essa realidade. Entende? Esses têm que morrer de sede mesmo. Faça um favor, mate um afogado. São zumbis. Aí a pessoa adjetiva, rotula. Vamos ter coragem. Nós somos maioria. Vamos enfrentar essa minoria. Vamos enfrentá-los. Nós percebemos isso demais, demais nas redes sociais, tanto com a população afrodescendente, tanto com os nordestinos, né? Tanto com a comunidade LGBTQ+, né? Com as mulheres, lugar de mulher é no tanque. Isso são discursos de ódio. Tem a penalidade para isso? Tem a penalidade. Então que essa aula sirva de proposta, né? de reflexões, né? Para que vocês possam materializar essa reflexão no seu texto. Tá? Discurso de ódio não é opinião. Discurso de ódio é uma atitude que visa agredir o outro. Uma coisa é você dar uma opinião sobre a política, por isso que eu falei que não configura como um argumento, né? Um argumento de autoridade. Você, em determinada rede social, você destila ali seu veneno. Não, isso é discurso de ódio. Não vem a ser uma opinião, né?
Então, o discurso de ódio se camufla no direito da liberdade de expressão, que, no entanto, ele não é liberdade. Você pode até falar, mas ver a forma como falar e ver a maneira como falar. Discurso de ódio não é uma opinião e, como eu falei, não é edificante. Visa unicamente a agredir o outro, agredir aquele que eu não concordo com a opinião, com o posicionamento. Entende? Aí eu agrido. Aí eu apelo, né? Eu apelo. Eu vou agora ameaçá-lo, eu vou adjetivá-lo, né? Então não é opinião, né? Não é um posicionamento sério. Uma coisa é você dizer que o Brasil por exemplo, muitos políticos do Brasil são corruptos. Outra coisa é você adjetivar os políticos, né? Mencionar o nome de alguém, sabe? Agir de forma mais do que deselegante, né? Agressiva, violenta, tá? Então, muito cuidado com o que nós disseminamos, né? Muito cuidado com o que nós disseminamos. Então, formalmente, o que é discurso de ódio? Temos algumas imagens aí, eu espero que vocês possam também refletir sobre essas imagens. Tendo em vista que na redação pode vir na proposta charges, né? Pode vir na proposta tirinhas, para que vocês também possam refletir, pensar e entender o contexto com que estamos falando acerca do tema proposto. Qualquer ato de comunicação que inferiorize uma pessoa tendo por base características como raça, gênero, etnia, nacionalidade, religião, orientação sexual ou outro aspecto passível de discriminação. Tem um determinado time e aí você ofende os torcedores desse time. Em determinada classe de profissionais, você ofende essa classe de profissionais. Ofende essa classe. Percebemos isso no ano passado, até hoje, os professores sendo ameaçados, de serem filmados em sala de aula, sendo acusados de comunista, de isso, daquilo, disseminadores da alienação dos jovens. Eu desafio um estudante dizer que eu o estimulei a ler Marx, ou até mesmo a ler somente Marx, ou sabe, ficar atrelado a determinada ideologia e desprezar as outras teorias. Eu desafio um estudante falar isso de mim e me provar. Você pode até falar, mas prove que eu fiz isso. Entende? Então, é muito, muito grave o que fizeram com os professores e fazem com os professores. Vivemos um momento crítico no Brasil, um momento de crise tanto na saúde quanto na economia, em todos os setores foram afetados, a educação também foi afetada. Temos agora até 31 de julho o decreto. E olha a importância dos professores aqui nesse momento. Olha a importância dos professores em produzir conteúdos, em se predispor, a boa vontade dos professores em se adaptar ao momento que estamos vivendo. Ao home office, ao trabalho de casa, ao trabalho remoto. E mesmo assim somos rotulados, somos ameaçados, somos agredidos por pais de estudantes, por outras classes de profissionais que estamos alienando. Eu quero que diga um momento que eu não incentivei a crítica, a reflexão. Entende? Então, qualquer discurso que inferiorize determinada pessoa, determinada classe social, classe de profissionais, configura como discurso de ódio. Discurso de ódio. Então, tá aí a definição. Você pode absorver essa definição. O professor pode utilizar essa definição no primeiro parágrafo? Pode, não tem problema. Você pode pausar o vídeo, copiá-la e adequar ao seu texto. Tá?
É muito importante que ela apareça no primeiro parágrafo. É muito importante que você defina, não de cara, evidentemente, como eu disse, comece sempre com um fato histórico, comece sempre com uma proposição não tão antiga, mas um movimento do século passado, por exemplo, e vamos ver um modelo, claro, de redação, mas veja se você consegue dispor este período. Cada parágrafo tem que ter 3 períodos, nós já explicamos isso nos vídeos anteriores, então veja que se você consegue dispor esse parágrafo, esse período no primeiro parágrafo, para definir assim o que é, para o leitor, né, o corretor, quando pegar a sua redação, ver no primeiro período um movimento, né, vamos dizer assim, um contexto que o discurso de ódio está inserido e como configura o discurso de ódio, depois você define e em seguida você encaminha os outros argumentos. Tá? A era da grosseria, né? Nós vivemos nessa era. Interessante você utilizar esses termos. Né? Vivemos de fato uma era da grosseria. As redes sociais virou um campo minado. Virou um campo minado, onde o ser humano tem uma capacidade gigantesca de se adaptar. Por exemplo, agora nós percebemos aí a quantidade de lives, né? A quantidade de pessoas que estão se adequando, de profissionais, de artistas, que estão se adequando às novas formas de interação social. As redes sociais agora virou, de fato, a nova estrutura de sociabilidade. Né? Você se socializa ali, fazendo lives com amigos, interagindo. Agora, isso também vira uma via de mão dupla, onde você tem conhecimento sério, onde você tem opiniões edificantes, posicionamentos humanizadores. Também pode haver a contraposição disso. Discurso, e às vezes as pessoas falam e não estão percebendo que estão agredindo o outro. Não estão percebendo que estão agredindo o outro. Né? Quando eu tenho um discurso discriminativo, eu considero o outro como... Eu tenho um discurso que não inclui, pelo contrário, exclui. Como nós vimos nos slides anteriores, esses aí. Quando eu falo esses aí, eu estou discriminando, estou colocando, tá bom, esses aí podem ser atendidos. Ou até mesmo esses aí, quando, por exemplo, eu falo, percebemos isso, muitas pessoas dizendo, entre um idoso e uma criança, vamos escolher qual para o leito. Também é um discurso desumanizador, né? É um discurso que não tem, sabe, menor fundamento. Então, muito cuidado com isso. Por que o discurso se reproduziu nas redes sociais? Vocês já pararam para pensar por que isso? Por que ele se potencializou nas redes sociais? Sempre existe o discurso de ódio? Sempre existiu. Agora, por que se potencializou o discurso nas redes sociais? Vocês já pararam para pensar sobre isso? As pessoas parecem ter mais coragem, né, nas redes sociais. Isso aí pode também servir como base para um argumento no teu texto. As pessoas parecem que através das redes sociais, né, elas conseguem falar aquilo que não... O tímido vira, em determinado grupo, né, o tímido vira... não estou dizendo que toda pessoa tímida é agressiva, não. Mas aquela pessoa que é retraída e que nós não sabemos, por exemplo, o que fala, na rede social ela fala. Evidentemente que também, cuidado, não estou dizendo com isso que ela sempre vai falar discurso de ódio. Mas aquilo, e até mesmo uma pessoa que demonstra ser amigável, demonstra empatia, na rede social ela consegue dizer aquilo que pessoalmente não consegue dizer. Aquilo que pessoalmente ela não consegue dizer. Por que isso? Porque ela pode muito bem criar um perfil falso. Um perfil fake. E aí eu posso reproduzir aquilo que eu não tenho coragem de falar pessoalmente.
Tem muitas pessoas assim, tem muitas pessoas racistas, tem muitos machistas, tem muitos homofóbicos, que elas aparentemente são pessoas agradáveis, mas nas redes sociais elas mutilam as outras pessoas, esquartejam as outras pessoas através de seus comentários odiosos. Tá? Então isso potencializa porque o anonimato. Ah, mas as leis vetam o anonimato. Sim, de fato. Por isso que há uma busca constante da polícia, tanto civil quanto Polícia Federal, para desmascarar. Agora, por exemplo, tem a CPI da fake news, para investigar os crimes de mensagens falsas e até mesmo de disseminação de discursos que não agregam, né? Que não estimulam o conhecimento e as informações verídicas. Então, por isso que as pessoas se camuflam através de uma rede social, de perfis falsos, né? Com isso, como nós falamos no slide anterior, as redes sociais potencializam a disseminação de mensagens discriminatórias. Com isso, não significa dizer que você, ao aderir a um grupo, essa pessoa te influenciou. Eu penso que você quer ter uma validação da sua posição, da sua postura. Você tem suas convicções e o ser humano é naturalmente tendencioso a se agregar, a se envolver em grupos que reafirmam sua postura. Então a necessidade, primeiro posicionamento é esse, a necessidade de inserção em um grupo. A segunda postura é uma validação de uma opinião. Ou seja, você quer validar a sua opinião, quer confirmar a sua opinião com a de outras pessoas. Entende? As outras pessoas irão fortalecer, irão dar credibilidade à tua postura, porque na verdade você está no grupo. Então não é que existem essa onda agora, né, de influência, digital influência, não é que você irá aderir, ou então essa pessoa te influenciou. Na verdade, você simplesmente encontrou alguém para reafirmar seu posicionamento, para reafirmar a sua postura que você já tinha. Então a facilidade, terceiro ponto, é a facilidade de divulgação de conteúdos prejudiciais. As redes sociais insuflam essa disseminação. Necessidade de adaptar-se às demandas. Quarto ponto, a necessidade de adaptar-se às demandas da era da informação. Então, o ser humano, nós todos, temos a necessidade de participar de um grupo, necessidade de estar nas redes sociais para não ser invisíveis. A interação social, para não entende? Nós estranhamos quando alguém diz que não tem WhatsApp, por exemplo. Quando alguém diz que não tem Twitter. Eu, particularmente, tenho uma conta lá, mas nunca usei. Entende? E é estranho quando às vezes as pessoas falam, não tem Instagram. Nossa, você não tem Instagram. Sabe? Então, é como se fosse algo de outro mundo. Você fica invisível. E você tem a necessidade de manter-se ativo nas redes sociais, porque justamente você quer atenção. Todos nós queremos. Todos nós queremos reconhecimento. Inclusive pelas redes sociais. Entende? Dá uma sensação de prazer. Tá? E isso tudo é resguardado pelo apoio coletivo e também pelo anonimato. As pessoas se protegem diante de comentários negativos, de comentários preconceituosos, se escondem através de um anonimato. O anonimato funciona como realmente uma carapaça, sabe? Uma camuflagem para o discurso de ódio. Interessante falar sobre o grupo. Freud tem um texto, Psicologia das Massas e Análise do Eu. Inclusive você pode pesquisar esse texto, procurar o resumo, ou então mesmo ler o livro, por que não dizer, né? Tem vários textos que falam sobre isso,
E dentre esses é um de Freud, que fala sobre psicologia das massas e análise do eu, que ele vai discutir justamente essa necessidade que o ser humano tem de agrupar-se, né, de pertencer a um grupo. Né. Uma vez que a pessoa não tem coragem de dizer frente a frente, cara a cara, ela no grupo ou até mesmo ali na rede social, ela evidentemente que Freud não vai discutir isso na era digital, porém vale a reflexão sobre o grupo, né? Vale também a reflexão sobre um livro, Psicologia Social, de Theodor Adorno. Você pode procurar na internet, está disponível, e você pode fundamentar com esses textos também, caso você queira no terceiro parágrafo citá-los. É importantíssimo, né? Essa questão desse argumento que o grupo me fortalece a dizer coisas que eu não diria, proferir ódio, né, palavras odiosas que eu não proferiria se eu tivesse se tivesse cara a cara com uma pessoa, né? Então o grupo ele te dá coragem, né? Ele te incentiva a reafirmar a tua postura racista, a tua postura preconceituosa, homofóbica, entende? Então o grupo tem também essa finalidade. E claro, as redes sociais mais do que nunca permitiram isso devido ao anonimato, infelizmente, né? Infelizmente. Então, nas redes sociais é possível expressar o seu ódio, dar a ele dimensão pública, receber aplausos pelos seus amigos e seguidores, curtidas, os likes e se sentir alguma coisa de certo modo validado, né? Ou seja, as redes sociais produzem uma espécie de validação do seu ódio. O grupo ali que você está inserido, até mesmo as redes sociais, produzem uma validação do seu ódio que era muito mais difícil antes de elas existirem e se tornarem tão importantes na vida das pessoas, né? Então, como eu falei, as redes sociais, elas além de potencializarem o ódio, ou até mesmo encorajar as pessoas que uma vez, no âmbito pessoal, né, cara a cara, você não iria ter coragem, no mundo real, no meio real, não teria coragem de falar. Nas redes sociais você demonstra essa coragem justamente por não estar vendo a pessoa. Justamente por não estar vendo a pessoa. Tem a distância, né, e também você está resguardado ali pelo anonimato, que inclusive é vetado pela Constituição, pelas leis brasileiras. Temos aqui o caso Thaís Araújo, né, que nas redes sociais ela continuamente nós percebemos isso, até difícil ler os comentários. Eu não vou ler os comentários porque é muito agressivo. Você pause o vídeo se você tiver interesse, mas com certeza você já ouviu falar desse caso. E não somente ela, né? Tem outros artistas, outras pessoas que houve grande repercussão midiática, houve grande repercussão. E não é porque há repercussão midiática que é crime. Não, não é por isso. Porque é crime independentemente de vir à tona ou não, né? Houve a repercussão e claro, um grande movimento se construiu também, uma rede protetora protegendo a Thaís Araújo, enfim. Houve processo, a descoberta desses perfis falsos, né? Descoberta desses perfis que disseminaram esses discursos, né? Veja aí, os traficantes pira, cheia de pó na cara, entende? É algo que, sabe, não tem um retorno positivo. A finalidade é unicamente essa, de agredir e humilhar a pessoa. Mais uma vez, a Thaís sempre é alvo de comentários racistas, né? Comentários racistas. E aí, claro, como eu falei, houve uma campanha, né? Somos Todos Thaís. E também houve outra campanha, Somos Todos Maju, né? Que assim que ela surgiu no Jornal Nacional, nos meios de comunicação mais
como jornalista, né, ela, enfim, houve repercussão desses comentários infames, né, com relação a Maju. Sempre tendo como visando a agressão, a violência. É muito triste isso, muito triste. É um tema, como eu falei, tem que ser debatido, tem que ser propalado, sabe, disseminado nas escolas, discutido nas escolas, com crítica, com muita maturidade, porque chega, né, eu acho que esses crimes, e o discurso de ódio não é só falar mal da pessoa. O discurso de ódio visa também aniquilar a dignidade, colocar a pessoa para baixo, tá? Então é sempre uma postura que as pessoas adotam para quando elas não concordam com determinado fato, determinada pessoa, determinada opinião, né? Então, a problematização, o discurso de ódio envolve outros crimes também, né? Como nós vimos aí, a homofobia, o racismo, né? Machismo. Então, o discurso de ódio, à medida que ele é negativo em si mesmo, agrega ao discurso outros crimes, né? Como o que nós mencionamos agora, agressão contra a mulher, injúria racial, enfim, calúnia, difamação, entende? Então, você é livre para se expressar desde que eu concorde. Né? Você é livre para se expressar desde que eu concorde. Então, isso é uma grande preocupação que eu tenho com os meus estudantes, porque, nossa, você não pode, de forma alguma, proibir alguém de falar ou até mesmo insultar alguém porque ele discordou de você. Olha, eu tenho sempre isso em mente. Eu discordo. E quando eu discordo, eu estou discordando do argumento da pessoa. Em determinado momento da vida, enfim, do convívio, terá posturas que eu irei concordar também com você. Eu posso concordar com você. Agora, nesse determinado momento, eu discordo. Eu não estou discordando do atual, eu não estou discordando do Fábio, eu não estou discordando da Vanesca, eu não estou discordando da Yara, da Samila. Não. Eu estou discordando do argumento dela. Entende? Mas pode haver outro argumento que eu concorde. Então, discordar não significa dizer que eu sou contra você. Estou discordando do seu argumento, eu sou contrário a essa postura que você adotou, a esse argumento. Mas em outro momento eu posso sim concordar com você. Entende? Então as pessoas absolutizam o convívio, a relação, por essa postura que eu adotei. Não pode ser assim. Né? Não acho que a democracia, e nós vamos ver algumas leis agora, para vocês colocarem como argumentos de autoridade na redação. Então eu sou livre para dizer o que eu quero. Nem sempre você é livre para dizer o que quer. Você pode até dizer. Então tem que diferenciar aí. Você quer dizer, você pode dizer e você deve dizer. Questione. Quando você for digitar algumas mensagens, eu particularmente às vezes estou digitando aqui, para que eu vou falar isso? Apago. Entende? Às vezes uma mensagem contra o que a pessoa falou, acabo desistindo, né? Porque não vai agregar. Não vai agregar ou até mesmo, sabe, não compete a mim naquele momento ser contrário àquela pessoa, aquele determinada postura. Entende? Então a gente tem que pensar bem antes de falar, né? Antes de se expressar nas redes sociais, para não ser um insulto para determinada pessoa, não ser grosseiro, né? Não ser grosseiro. Então eu sou livre para dizer o que eu quero. Peraí, você quer dizer? Você pode dizer. Agora você tem que aguentar as consequências dessa sua fala, se for uma fala preconceituosa e discriminatória. Então, muito cuidado com o que você escreve nas redes sociais. Veja bem, até mesmo um dia, né? Olha só, um determinado político estava digitando nas redes sociais e eu coloquei a palavra fascistoide, né? Fascistoide.
coloquei entre aspas. Imediatamente veio uma mensagem para mim no Instagram. No momento que eu estava digitando a palavra, aí o Instagram avisou. Tem certeza que você deve, tipo assim, tem certeza que você deve colocar essa palavra? Isso fere alguns princípios e tal, tal. Tá vendo? Então, muito cuidado com isso. De fato, a pessoa teve uma atitude fascista, né? Porém, eu não devo falar isso, eu não devo adjetivá-los, né? Adjetivá-la. Eu devo, com muita decência, uma postura, imediatamente apaguei a mensagem, coloquei outra palavra que não iria ofender a pessoa. Então, muito cuidado com isso. Né? Tudo bem, a pessoa pode ter tido uma atitude racista, uma atitude fascista, mas você não necessariamente, nem tudo você deve expor, deve colocar lá. Entende? Então, muito cuidado com certos adjetivos, porque isso pode ferir o princípio da dignidade humana. Que notícia terrível, né, sobre um ato preconceituoso polêmico recente. Vamos ver o que meus conhecidos estão falando nas redes sociais e julgar silenciosamente. Olha como que ela vai julgar silenciosamente. Ela vai colocar aí uma disseminação de mensagens, de palavras, né? Então, silenciosamente, será? Então, compartilha, cuidado com o que você compartilha também. Se você compartilhou determinado discurso de ódio, determinada mensagem que incita o ódio, você também está concordando com essa mensagem. Está concordando com essa mensagem. Então, muito cuidado com o que você clica nas redes sociais. As redes sociais dizem muito sobre você. As suas redes sociais dizem muito sobre você, sobre o que você acredita, sobre o que você prega, sobre quais são suas convicções. Então, muito cuidado com o que você dissemina. Essa história, por exemplo, de você dizer e compartilhar, muitas pessoas compartilham isso, né? Bandido bom e bandido morto. Isso também é um discurso de ódio. Isso é discurso de ódio. Tá? Muito cuidado com o que você compartilha. Compartilhe nas redes sociais também. Não é só você digitar como um ser ativo ali. Compartilhar também você está incitando a mensagem, você está disseminando a mensagem. Tá? Que muitas vezes você nem lê a mensagem. A mensagem às vezes é grande, você nem lê, você compartilha. Instantaneamente, não pode ser assim. Você tem que agir sempre com um pensamento crítico, né? Incentivo sempre a crítica, a sagacidade. Né? Então, como fundamento de autoridade, você deve citar, você pode citar, né, na verdade, apenas uma postura. Então, já citamos um livro de Sigmund Freud, que é Psicologia das Massas e Análise do Eu. Tem também outro pensador, que é o Theodor Adorno, você pode citá-lo também. Psicologia Social, é disponível na internet aí. Muitos comentários sobre esse livro, caso você não tenha tempo para ler o livro e ache de difícil compreensão, devido à questão do tempo, né, que é uma leitura mais pausada, mas você pode pegar algum resumo, algum vídeo que é esclarecedor. Mas eu incentivo a leitura do livro, é muito interessante nós nos aventurarmos em conhecimentos mais substanciosos para assim estimular a crítica e a reflexão. Tá? Então, nem todo tipo de discurso é permitido, nem todo tipo de discurso é permitido à luz da Constituição. Essa história de você dizer que sou livre e posso falar o que quiser, muito cuidado. O artigo 5º diz o seguinte, ó, todos são iguais, você pode citar na redação, como fundamento de autoridade. Todos são iguais perante a lei, sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país a inviolabilidade do direito à vida, à liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade nos termos seguintes. Você pode citar o caput todo? Bem, você pode citar a cabeça do artigo, né, o que está dizendo o artigo, você pode citar todo, mas fica muito longo. Você pode colocar o artigo 5º, institui, estabelece a liberdade, o direito à liberdade, aí e sua inviolabilidade. No entanto, o mesmo artigo profere no inciso 4º o seguinte, é livre a manifestação do pensamento, sendo vedado o anonimato. O anonimato. E também outra coisa, lá no artigo 220, vai dizer o quê? A manifestação
do pensamento, a criação, a expressão, a informação, sobre qualquer forma, processo ou vinculação, não sofrerão qualquer restrição. Não sofrerão qualquer restrição, e aí vedado anonimato. Eu peço que vocês vejam lá o artigo 5º, no artigo 5º, parágrafo 4º, não, já, parágrafo 4º não, o inciso 4º, 5º, 10º, o inciso 13 e o inciso 14. E também o 206 vai dizer o seguinte: o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios: liberdade de aprender, e aí, ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, pluralismo de ideias, também, né, e concepções pedagógicas. Então, nossa Constituição fala sobre a liberdade, sobre o pluralismo de ideias, desde que não ofenda o outro, né? Desde que não fira o princípio da dignidade humana, que também está disposto nesses artigos aí que você pode visitar na Constituição. Eu sugiro que abra uma aba agora, pause o slide e pesquise, já vá anotando. Então assista esse vídeo já anotando, já interagindo aí com a escrita, com os esquemas, que você com certeza vai produzir uma boa redação, tá? Assista essa aula quantas vezes você quiser para absorver bem o tema e refletir sobre o que está sendo proposto. Então, temos agora o crime contra a honra, crimes contra a honra, calúnia, difamação e injúria. Muito cuidado, por isso que eu disse no slide anterior, que quando você fundamenta a tua postura com esse artigo da Constituição, os artigos da Constituição, eu sou livre, eu tenho liberdade de expressão, direito de ir e vir. Muito cuidado com isso para não parecer rasteiro, não parecer, medíocre. Porque nem tudo a Constituição vai te resguardar, vai te proteger. Não. Você não pode injuriar alguém, caluniar alguém ou difamar alguém. A Constituição vai te punir, pelo contrário, vai te colocar no eixo. Né? Não é tudo que a Constituição vai te resguardar, né? Vai resguardar, no caso. Então veja aí esse caso hipotético, né? Maria matou João com a chave inglesa na biblioteca. É um crime de calúnia. Você tem provas? Você está caluniando alguém nas redes sociais, por exemplo. Fulano matou alguém. Ou então, Beltrano riscou o carro de alguém. Então, cuidado. Você tem provas. Muito cuidado com isso. Então, não posso ir acusando as pessoas assim, não. Tá? Então, menina, você não sabe o que aconteceu, né? João traiu Maria, ou então Maria traiu João. Está tendo um caso com João. Então, é um crime de difamação. Tá? Você está difamando alguém. João é um canalha. Quando você diz isso, João é corrupto, João roubou, João violentou a mulher, João... entende? Então, configura calúnia, pode configurar também difamação ou injúria, né? Mas nesse caso aí, João é um canalha, é um crime de injúria, tá? Crime de injúria. Então, mas para tipificar isso no Código Penal, você pode citar esses artigos, esses casos contra a honra? Pode. Falando que a lei, e exemplificando, né? Exemplificando. Código Penal, temos aí o Código Penal, o Decreto-Lei número 2.848, de 1940. É muito antigo, muitas pessoas criticam. Mas no Código Penal responde às nossas necessidades. Agora, ele deve haver uma atualização, evidentemente, a questão semântica, a questão, muitos termos caíram, né, em desuso. Então é interessante ter uma atualização quanto à linguagem do código, né, para se tornar até mesmo mais acessível. Tá? A última atualização que ele teve foi em 2008. Mas isso não vem ao caso, podemos ter uma aula sobre isso. Mas veja bem qual a tipificação dos crimes, né, de injúria, difamação e calúnia. Olha só, calúnia. A calúnia é acusar alguém publicamente de um crime. Cometer um crime, né? Roubou um carro. Aí você está cometendo um crime. No artigo 138 do Código Penal, prevê reclusão de 6 meses e 2 anos, além de pagamento de multa. Se o crime for comprovado, não existe condenação. Se você comprovar o crime, você falar e comprovar, então veja bem,
Por isso que muitos políticos evitam falar, né? Você é corrupto. Mas você tem que comprovar? Então vou te acusar. Você está me caluniando. Né? Você está me caluniando. Então, ou então me injuriando. Né? Vamos ver agora. A difamação, por exemplo. A difamação, artigo 139, é o ato de desonrar, né, alguém espalhando informações inverídicas. Inverídicas. A pena de 3 meses, como eu dei o exemplo aí da Maria. A Maria está tendo caso com o João. Ou então, fulano assediou uma aluna. Ou até mesmo uma aluna, de certo modo, agrediu uma colega verbalmente. Então, muito cuidado com isso. Então, o ato de desonrar alguém espalhando informações inverídicas. 3 meses a 1 ano de prisão com multa. E mesmo se a informação for verdadeira, veja bem, mesmo se a informação for verdadeira, a pessoa que sofreu a difamação ainda pode processar o outro. Porque isso não vem ao caso, né? Você espalhar sobre algo privado da vida da pessoa, né? Não tem nada a ver, né? Porque isso diz respeito, por exemplo, João está tendo um caso com Maria e ele está traindo Estela, então muito cuidado. Porque isso diz respeito ao casal, não à pessoa, a você. Você não tem nada a ver com isso, né? Você não tem nada a ver com isso, com relação ao casal, né? Ao amor, né? E esse triângulo amoroso. Você não tem nada a ver. E a pessoa pode sim ainda te processar. Injúria. Então, a injúria é quando uma das partes diz algo desonroso e prejudicial diretamente para outra pessoa, como chamar de ladrão, por exemplo, né? E aí, como eu dei o exemplo, muitos deputados evitam chamar de ladrão, de corrupto, né, a pessoa. Então, artigo 140, de 1 a 6 meses de prisão, mais a multa. Neste caso, a veridicidade da acusação também não afeta o processo, né? Não afeta o processo, assim como na difamação, né? Você pode ainda continuar processando. Já na calúnia, se for comprovado, não tem por que você continuar, a pessoa não tem por que continuar processando você. Se realmente matou alguém, você vai ser preso, a pessoa que matou vai ser preso e você que acusou, se comprovar, não sofrerá nenhuma sanção. Então, apenas para vocês um esclarecimento sobre esses três crimes, né? E você pode citar na sua redação? Pode citar. Agora não precisa descrever tanto, porque são 3 linhas, 30 linhas somente, né? São 30 linhas somente, então não precisa se prolongar muito, né, nesse caso desses três crimes. Tá? Você pode cita, né, o Código Penal, mas não vem ao caso você descrever, esmiuçar, colocar as nuances, né? Não precisa entrar em detalhes. Então, estudaremos agora como um estímulo para você citar na sua redação, como fundamento e para dar mais credibilidade, a Lei CAO. Né? É uma lei de 89, tem 31 anos, né, dessa lei, então, Lei 7.716, que vai a proibição, né, explícita de discurso de ódio está, contudo, garantida pela lei contra o preconceito. Né, contra o preconceito. Então, temos uma lei específica para no caso, punir determinadas falas que estimulam e incitam o ódio. Por exemplo, a lei no artigo 20, aliás, artigo 40 não, artigo 20, ela vai dizer o seguinte, olha, praticar, induzir ou incitar pelos meios de comunicação social ou por publicação de qualquer natureza a discriminação ou preconceito de raça, por religião, etnia ou procedência nacional, isso é crime. Então não confunda discurso de ódio com liberdade de expressão. Essa lei, o deputado, claro, ex-deputado federal, Carlos Alberto Caó, a lei recebe o título, né, em homenagem também ao deputado, Lei Caó, a lei de discriminação, a lei contra o racismo, né, conhecida principalmente contra a lei contra o racismo. E, claro, evidentemente, veja aí que o artigo 20 fala praticar, induzir
ou incitar em redes sociais, no meio de comunicação, não somente nas redes sociais, mas, por exemplo, um jornalista que estimula, como aconteceu agora, né, não sei qual canal, mas jornalista dizendo que quem está com a Covid-19 tem que ir para um campo de concentração. Isso é um absurdo. Né? Acho que ele foi até demitido do canal, porque isso isso é um discurso de ódio e outra coisa, um crime, está incitando um crime. Né? Vimos isso já na Segunda Guerra Mundial, isso é um absurdo alguém no meio de comunicação falar isso. Né? Não tem o menor... Né? Desde que ele pense, já é errado pensar isso, mas não externalizou, não configura crime, né? Quando você não externaliza o discurso de ódio. Mas, enfim, isso é uma matéria que nós poderemos estudar em outras aulas. Mas eu queria dar esse exemplo para citar. Então, 30 anos da lei que criminalizou o racismo. Então, aí o artigo 20 você pode citar. Agora, cuidado quando você for citar. Não fique só citando. Aí temos a Constituição, temos também a Psicologia das Massas, a análise do eu de Freud, temos Psicologia Social de Theodor Adorno como referências literárias, né? Você pode citá-los, essas obras e esses autores. Temos a Constituição, como já falei, artigo 5º, artigo 206, artigo 220, salvo engano, e 26. Temos também o Código Penal e agora a Lei CAO, Lei 7.716. Não fique só citando, né, mencionando esses argumentos de autoridade, porque também a banca, os examinadores querem que você contextualize, que você converse com essas citações, com esses argumentos, com esses fundamentos. Tá? Não vale só citar. Né? É necessário, criativamente, você conversar, dialogar, contextualizar com o tema proposto. Tá? Não vale só citar para dizer que você sabe. Tá? Então, é muito interessante observar também que o STF, ano passado, ele criminalizou a homofobia. A homofobia agora é crime. Tá? O STF diz, olha, praticar, induzir ou incitar a discriminação, e aí está lá na Lei CAO também, praticar, induzir ou incitar a discriminação ou preconceito em razão da orientação sexual da pessoa poderá ser considerado crime. Então, se alguém, determinada pessoa, tem uma determinada orientação sexual e você, em redes sociais, você agride a pessoa pode muito bem printar ali e te processar. Então, muito cuidado com o que você vai falar nas redes sociais. Gente, tem que respeitar. O que eu tenho a ver com o que as pessoas fazem em quatro paredes, ou até mesmo com a liberdade sexual da pessoa? Deixa ela viver. Vai te afetar em quê? Nossa, você se incomoda tanto com o que a outra pessoa veste, com o que a outra pessoa, com a cor da pessoa. Nossa, então você, de fato, falando de maneira geral, né? E que sirva de reflexão também. Então você, de fato, tem que repensar que ser humano você está se tornando ou se tornou. E rever, né? Rever isso. O que que eu ganho com isso? Nossa, qual a consequência, qual o efeito positivo vai gerar para mim? Nenhum. Nenhum. Simples fato de eu agredir o outro porque eu não concordo se ele é gay, se ele é lésbica, se ele... por favor, respeita o outro. Se como ele te respeita que você é hétero ou homem, ou mulher, então respeita. É só isso, respeita. Então a STF criminalizou ano passado isso, né? Então, a homofobia. E é isso mesmo, é um ato horrível. Equiparando, inclusive, ao crime de racismo. Veja bem, a pena será de 1 a 3 anos, além da multa. Além de multa. Né? O Brasil é um dos países onde ocorre mais homofobia e crimes contra a comunidade transexual, né? E homossexual também. Então é muito, muito, muito grave isso, tá? Então, se houver divulgação ampla de ato homofóbico em meios de comunicação, como a publicação em rede social, a pena será de 2 a 5 anos. Então, aumenta, caso haja essa potencialização nas redes sociais, desse discurso de ódio, da discriminação sexual, no caso a homofobia, além da multa. Além de multa, né? Então, a aplicação da pena, vale ressaltar o seguinte, a aplicação da pena de racismo valerá até, no caso, a homofobia equiparou-se à pena de racismo. Então, valerá até o Congresso Nacional, nossos deputados, federais e senadores,
aprovar uma lei sobre o tema. Aprovar uma lei sobre o tema. Então, o STF criminalizou enquanto eles têm que fazer isso, tem que fazer. Tem que aprovar uma lei que fale sobre e discrimine aí quais são as penalidades para o crime de homofobia. Então, nossa redação está muito bem fundamentada. Não tem agora desculpa para não ter proposta, não tem temos muita informação agora a discutir. Vamos sintetizar um pouco agora nossa aula. Então, temos aqui o nosso mapa mental, uma síntese do que foi discutido, também algumas outras informações, tem até filmes, né, indicação de filmes, então está disponível na internet. Realmente, o discurso de ódio alimenta uma cultura do ódio. Então, você pode também utilizar esse termo, não fique só no discurso de ódio, né, repetitivo. Muito cuidado com as repetições também. Mas eu insisto em dizer que você pode criar o seu e deve criar o seu próprio mapa mental. E apenas um modelo para que você, para contribuir, para alimentar aí as ideias de como construir mapas mentais, esquemas, tá? Outro modelo, né, um modelo mais digital, né, um modelo feito em computador, também está disponível na internet. Eu peguei esses mapas mentais na internet, então você pode utilizar um mapa mental sobre a lei 7.716, que fala e vai tipificar os crimes de injúria e injúria racial, preconceito, discriminação e agora também de homofobia. Estamos terminando a nossa aula. Eu espero que vocês tenham gostado, tenham, participado aí da casa de vocês, de onde vocês estiverem, escrevendo, comentando no papel, no caderno. Não substitui. A digitação não substitui a escrita. Eu tenho preguiça de escrever. Então você tem que tomar o primeiro passo, que é sentar e começar a escrever. Quando se torna um hábito, se torna algo prazeroso, né? Se torna algo que você vai sentir falta. Mesma coisa de uma pessoa fazer exercício todo dia. Quando ela não faz, ela também sente falta. Quando uma pessoa também tem um hábito da leitura, quando ela não lê, ela sente falta disso. E a mesma medida também que é a escrita. Veja só, quando você não mexe no celular, você fica agoniado, fica sentindo falta. Por isso, então vamos substituir o acesso às redes sociais para o acesso ao papel, à caneta, ao lápis, para a gente construir, para nós construirmos juntos uma rede de conhecimento redacional de estímulo à escrita formal, à escrita, seja para o Enem, seja para o concurso, seja para qualquer outra atividade que você vá desenvolver que utilize a dissertação, utilize a escrita, tá? Então, um grande abraço em vocês, desejo que vocês tenham uma ótima semana, e também, por que não dizer, um final de semana repleto de recheado de escrita, de palavras novas, de sinônimos, né? E com certeza você fará uma ótima redação. Apenas um último detalhe, um último recadinho. Veja se você encontra algum modelo de redação na internet para servir como base para a tua redação, tá? Caso você tenha dificuldade em começar o seu texto, tá bom? Um grande abraço, até a próxima. Coragem!